Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra e novamente com muita alegria e com muito desejo de compartilhar com você mais este momento. O tema que eu separei para o dia de hoje é o trilema da alma. E para falar de um tema como esse, convido você agora a acessar a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 31, e aí eu gostaria de compartilhar com você este momento que Davi passou na vida dele, como que ele estava se sentindo, como ele estava se comportando, como que ele enfrentou esse momento e o desfecho final, o que aconteceu. Então eu convido você, com muita alegria, me acompanhar até o final deste vídeo. Eu gostaria agora de então partir para o texto e construir um pouco desse momento. Então veja bem, capítulo 31, o verso B já dá para a gente aqui uma pista de como estava o clima, de como estava a situação que Davi estava vivendo. Diz lá: nunca seja eu envergonhado. Uma preocupação com a questão da reputação dele. Ele colocando para fora uma preocupação com a sua reputação. Aí diz aqui: livra-me pela tua retidão. E aí ele diz, no verso 2, ele diz o seguinte: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha. Quando ele coloca livra-me depressa, é porque o que ele estava vivendo não só envolvia sua reputação, mas era alguma coisa tão complexa que, à medida que o tempo ia passando, a coisa ia se agigantando e ele ia pedindo que Deus agisse mais rapidamente, porque a situação parecia que ia engolir Davi. Agora veja bem, lá no verso 3 diz assim: visto que tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Quando ele fala, você é a minha rocha, eu preciso que o Senhor me guie, porque justamente nesses momentos conflitantes, nesses momentos angustiantes, nesses momentos de muita tensão, de muita aflição que o ser humano passa, parece que a gente perde um pouco a mão, perde a direção, perde as bases, perde a sustentação. E aí Davi está pedindo o seguinte: guia-me, encaminha-me, não me deixa só, porque eu preciso agora da tua orientação, que a coisa está tensa. E aí ele vai falar no 4, tira-me do laço que me armaram, pois tu és a minha força. E aqui ele já revela um pouco para nós que havia um laço, havia uma armadilha, havia uma situação que estava se aproximando que com certeza iria lhe prejudicar ou até tirar a sua vida. Agora veja bem, lá no verso 8, olha que ele vai dizer: não me entregastes nas mãos do inimigo, mas pusesses os meus pés no lugar espaçoso. E aí ele está fazendo um pedido a Deus, que não deixe ele ser engolido por essa situação que ele está vivendo, colocar ele na mão dos inimigos. E aí no verso 9 ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois estou angustiado, consumidos de tristeza estão os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Aqui ele dá um tom de como está o interior dele, como é que ele está se sentindo diante dessa situação. Quando ele diz, olha só, vou repetir: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois estou angustiado, consumidos de tristeza estão os meus olhos. Alguma coisa que estava exteriorizando. Ele não tinha como disfarçar o que ele estava vivendo no seu, a guerra do interior, o medo, a tristeza, a angústia estava exteriorizando para o lado de fora. Ele diz, a minha alma e o meu corpo. E aí, olha só que coisa interessante. No verso 10 ele diz assim: a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força esgota-se por causa da minha iniquidade e os meus ossos consomem. Aqui ele está falando de coisa de anos. Não está falando de uma coisa, olha só, porque ao longo dos anos ele vem enfrentando tantas batalhas e agora mais essa
é uma coisa que ele fala que já está se desgastando diante de tudo isso. Em outras palavras, o que ele queria encontrar é um pouco de pastos verdejantes, um pouco de alívio, porque a vida está muito pesada sobre os ombros dele, sobre as costas dele. Bom, e aí, olha só, que coisa, lá no 22 diz assim: dizia eu na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Olha só, a leitura de Davi é que ele estava cortado diante dos olhos do Senhor. O Senhor não estava vendo ele. Ele queria uma atuação de Deus e não aparecia. Isso angustiava cada vez mais. Mas aí, veja bem, essa era a leitura quando ele recebe o que a gente vai ler agora. Ó. Tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e fortaleceis os vossos corações. Olha que coisa linda e bacana. Você vê que ele chegou num ponto que ele achou que Deus havia cortado ele, não estava mais enxergando ele, vendo ele, não ia mais socorrer ele. Mas aí quando a provisão chegou, aí, olha só, aí, além de, ele falou assim, quando eu menos esperei, eu entendi que o Senhor tinha ouvido a minha voz. E no seu tempo o Senhor agiu. E aí no 23 ele dá um conselho. Ele diz, amai o Senhor, vós todos que sois santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Quer dizer, aos soberbos, aqueles que estão lá, lutando ao contrário. E aí ele diz, esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Olha que coisa linda. Agora veja bem, tem alguns pontos aqui que eu gostaria de colocar que eu acho importante dentro desse recorte, que eu destacaria como os desafios de Davi. O primeiro desafio de Davi aqui que a gente poderia ressaltar, colocar em relevo aqui a primeira luta é a oposição dos inimigos. Bom, todos nós, eu não sei você aí do outro lado, talvez você esteja lutando com isso. Tem uma oposição, tem uma perseguição, tem alguma coisa que está sobre a sua vida que tem trazido para o seu interior uma guerra, tem trazido para o seu interior um desassossego, tem trazido para o seu interior uma tensão, tem trazido para o seu interior o medo paralisante, que não deixa você mais encontrar forças para prosseguir. Mas o que a gente está vendo aqui é alguém que era segundo o coração de Deus, que também viveu algo dessa natureza. Alguém que viveu alguma coisa muito semelhante do que você está vivendo agora. E aí tem uma coisa interessante também, porque nesses momentos que está vivendo dessa maneira, as pessoas também se sentem numa certa rejeição. Lida também com esse pilar da rejeição. Porque quando a gente está vivendo um momento angustiante, parece que o chão some, e não só o chão some, mas também as pessoas desaparecem. Isso é uma coisa que muitas pessoas, eu já vivi isso, todos nós vivemos isso, e parece que você se sente só e desamparado neste momento. Talvez você esteja se sentindo assim, desamparado, sem chão, e com uma grande oposição e rejeição. Porque aqui, ó, se a gente lê aqui o verso 4, ó, tira-me do laço que me armaram, pois tu és a minha força. Quando alguém arma alguma coisa, porque as pessoas estão rejeitando de alguma forma alguma situação e está se opondo a ela. E aí é muito claro quando ele diz no 9, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois estou angustiado, consumido de tristeza, estão os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Quando ele diz isso, consumido de tristeza estão os meus olhos, porque de fato essa rejeição, essa conspiração que vem contra a vida de Davi, que constrói no seu interior alguma coisa que de fato vai emanando tristeza, angústia,
medo, sofrimento, alguma coisa que não deixa ele sossegado, não deixa ele tranquilo, não deixa ele... E aqui que é uma coisa interessante, porque muitas vezes você deve estar se questionando, porque eu sou do Senhor e eu não deveria estar tão desequilibrado, tão desarmado, tão destruturado nesse momento. Eu deveria estar muito mais tranquilo, porque eu sei que quem está do meu lado. Mas isso é uma coisa que a gente tem que entender, que em alguns momentos você pode até viver, porque aqui Davi se sentiu, você viu quando ele falou aqui, é como se o Senhor tivesse me cortado, lá no final ele diz isso, como se o Senhor tivesse me cortado aqui no 22, dizia eu a minha pressa, a pressa que Deus agisse na vida dele, porque o tempo de Davi, ele queria que Deus agisse naquele momento, mas não foi naquele momento, mas ele disse, ó, estou cortado diante dos teus olhos, não obstante tu ouvisses a minha voz. Você viu? Na leitura dele, ele achou que ele estava cortado, Deus não estava mais vendo ele, tinha perdido ele do radar, mas Deus estava de olho nele. E a vitória chegou. Então, além da oposição, Davi lidou também com a rejeição, mas tem um ponto que é importante, a culpa também, porque ele se sente o quê? Olha só, olha só, aqui diz o seguinte, porque ele também se sente pecador, falho. E aí é um ponto importante, porque quando estamos vivendo lutas gigantescas, a primeira coisa que o inimigo tenta plantar na nossa mente, no nosso coração, é que você está falhando em algum ponto, que você está errando, que você está pecando, e por isso está vindo sobre você tudo isso. Aí o inimigo tenta fortalecer a culpa. E o motivo pelo qual Deus não está te ouvindo é porque eu sou culpado, então Deus não vai me ouvir. Bom, nós temos que estar sempre com um posicionamento diante do Senhor o melhor possível. Mas Deus também ele age em cima da nossa infidelidade. Nós somos infiéis, mas Deus continua sendo fiel sobre as nossas vidas. Se você continuou com o Senhor, mesmo em cima da sua infidelidade, de você estar falhando com o Senhor, você ainda não corrigiu algumas rotas, o que você não pode é parar, você tem que continuar na luta para corrigir essas rotas. Mas saiba que Deus ele não trabalha em cima da sua fidelidade. Ele também atua, mas muitas vezes ele vai atuar na tua vida em cima da sua infidelidade, mas ele vai continuar sendo fiel. Isso é uma coisa tremenda, porque aqui, ó o que Davi disse, dizia eu na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos, não obstante tu ouvis a minha voz, das minhas súplicas, quando eu te clamei, amai o Senhor, vós todos os que sois santos. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Então isso é uma coisa importante. Às vezes você está ali diante de uma luta gigantesca, diante de um desespero muito grande. E aí, como o tema sugere hoje, o trilema da alma, porque é nesse lugar que vai se construindo todos os sentimentos de medo, de angústia, de aflição. Mas o que eu percebo aqui é que no final, no 23, no 24, ele dá um conselho depois da grande vitória no 21. Quando ele achou que estava sendo cortado, que foi cortado e que Deus não estava enxergando ele, Deus deu a vitória. Quero dizer para você que eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus nunca falha. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. E Deus ele tem todo o poder, toda a força para te socorrer. Não pare, mesmo se você se sinta falho, errado, em muitas situações. Mas o que você tem que buscar é logo corrigir as rotas, mas não parar, né? Não ficar preso às acusações do próprio inimigo, mas pega a tua cruz e siga o Senhor. A palavra que ele vai ter para você sempre vai ser essa: vai
e não peques mais. Siga a vida, siga Jesus e não pare. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. Continua seguindo. Você que está afastado, se aproxime do Senhor, corrige o seu caminho, busque orientação na palavra, instrução na palavra. Como ele disse aqui também, me instrui nesse momento. Se você está num momento angustiante, está ouvindo tantas vozes, é hora de silenciar e ouvir a voz do Senhor. Ele tem uma direção, tem um caminho iluminado de vitória para você, para te colocar novamente no lugar certo. Então, que você pense e reflita sobre esta palavra e que Deus te abençoe.